compulsão alimentar. Tenho certeza que você conhece alguém ou já teve até sintomas de compulsão. Aquela vontade que você não controla, algo que é maior que você. E você sabia que isso não é só emocional, tem tudo a ver com a parte nutricional e bioquímica do organismo? Vamos conversar sobre isso hoje e decifrar e acabar escolhendo qual o melhor tipo de tratamento. Depois da minha querida vinhetinha, roda, roda, roda. A compulsão é sim um problema de ordem psíquica, emocional, neural, mas tudo que acaba interferindo na parte bioquímica, ou seja, de funções orgânicas, funções cerebrais, que sejam não necessariamente algo que seja visível a um exame, por exemplo, mas é dependente de conexões neurológicas lá de um neuroninho ao outro, dependentes da parte bioquímica, ou seja, do que é formado dentro do meu cérebro. E isso é dependente do nosso consumo alimentar e dos nossos hábitos de vida. Então, quando a gente pode até ter um gene, ou nem, talvez nem seja um gene, mas só mesmo decorrente da falta de nutrientes, eu posso vir a desenvolver isso com um gatilho externo. Entendam, o gatilho externo pode ser lá da infância, sensação de abandono, de incapacidade, de correlação com alimentação e alegria, qualquer coisa que possa vir a me trazer, me remeter emocionalmente, inconscientemente, que a alimentação é algo para preencher um vazio que falta. Isso é um fato, é emocional e é real. Mas para que isso aconteça de uma maneira que eu não tenha controle de raciocínio, é preciso que o meu corpo não esteja trabalhando de uma forma adequada para me defender. E aí a gente volta lá naquela primeira coisinha que eu sempre falo, o bendito intestino. Gente, intestino é tudo na vida física. Por quê? Porque ele tem a capacidade de produzir a boa parte dos nossos neurotransmissores mentais. E dessa boa parte dos nossos neurotransmissores mentais, ele também consegue, através de funções específicas, estimular a produção no nosso cérebro. Se esta barreira, se esse sistema está atrapalhado, está alterado por algum problema, por alguma desordem, eu vou acabar tendo alterações coligadas a gatilhos externos ou a genes patológicos, que pode ser em qualquer nível. Já pensou todo mundo que tivesse alteração intestinal teria diabetes? Todo mundo que tem alteração intestinal teria depressão? Não. Por que não acontece isso? Porque tem que haver um gene para ser ativado. E genes são estimulados positivamente ou negativamente. E isso vai depender do meu hábito de vida, do meu consumo alimentar, da minha noite de sono, de como eu levo a vida, do estresse que me gera, de tudo que eu faço que meu corpo não deveria estar sofrendo. Sabe aquele negocinho? Imagina você pegar um carro, põe em primeira e sai acelerando. Uma hora ele vai explodir. Então, muitas vezes, essa vida moderna nos suga e nos estimula a ter esse tipo de comportamento, como se a produção, o excesso de produção fosse a única saída e valorização da humanidade. E isso gera um estresse orgânico muito grande. E aí a gente entra na parte alimentar. Por quê? Porque neurotransmissores que coligam lá a nossa parte cerebral, que fazem essa sensação de bem-estar, de autocontrole, de equilíbrio, são produzidos através de micronutrientes. E os micronutrientes vêm da nossa ingestão alimentar. E isso aí vai começar desde a qualidade do alimento que a gente escolhe. Um alimento industrializado, um alimento empacotado, um alimento todo porcariado, que é o que a gente acha que é normal consumir hoje,
é o que não tem os nutrientes para gerarem esse bem-estar, essa produção de neurotransmissores que vai nos manter um equilíbrio. E aí, esse é o primeiro ponto. Segundo, quando eu começo a trabalhar uma alimentação toda ruim, eu altero as bactérias do meu intestino, que são hóspedes que podem trabalhar muito, aliás, a função deles é trabalhar muito ao nosso favor. Mas se eu estou alterando e colocando hóspedes que não valem a pena, eles vão destruir tudo. Sabe aquele cara que você leva na tua casa ou empresta a tua casa, ele vai, a hora que você olha, ele destruiu? É isso que você faz quando você tem como base da sua alimentação açúcar, farinhas refinadas, excesso de carnes, e por aí vai. Uma noite de sono mal dormida, ou várias mal dormidas, esse estresse, tudo isso vai acidificando esse corpo, esse organismo, e alterando essas bactérias, que teriam a função de nos proteger, mantendo a integridade dessa mucosa intestinal e o estímulo da resposta imunológica. Quando isso acontece, eu já quebro essa barreira, primeiro que eu não vou ter conversão de nutrientes adequadamente, ou seja, muitos dos nossos nutrientes a gente consome, eles não estão próprios para o consumo ainda, para ser ativado dentro das células, e essas bactériazinhas junto com enzimas fazem essa conversão. Aí não deu certo isso, primeira coisa. Segundo, como eu fiquei com o intestino disbiótico, ou seja, reganhado, vai começar a ter uma translocação de bactérias, de metabólitos feitos por essas bactérias ruins, e excessos de açúcar, tudo que aumenta também a produção de insulina. Isso com o tempo vai gerando uma resistência insulínica, que por sua vez, quando aumenta a glicose do sangue, estimula grelina, que por sua vez é um hormônio ligado à fome. Entendam que é uma cadeia. Aí você pensa lá, um cérebro que não está com produção adequada de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, ele não tem a produção de equilíbrio entre os neurotransmissores, que são muitos. E não é necessário saber o nome, mas você imagina uma cadeia toda descompensada, aí chega um hormônio que se liga lá no centro da fome e fala, come, come, cara! Aí você acabou, você está estressado, você está angustiado, você está sem substância e tem aquele hormônio circulante e pedindo para você comer. É impossível. Você se torna refém de você mesmo, entende? E aí, e o tratamento Nutri? Então eu vou aí, a gente vai fazer um tratamento nutricional, sim, claro. Só que se você não tiver um controle, um suporte emocional para começar esse controle, é impossível, praticamente. Por quê? Porque você imagina que seu sistema ele está todo desregulado e o teu cérebro ele não consegue ter o autodomínio das tuas emoções, porque as tuas emoções nesse momento nem são as suas verdadeiras. Então, é necessário um suporte psicológico, muitas vezes psiquiátrico, porque em determinados casos a gente tem que ter auxílio medicamentoso para conseguir essa pessoa, como se ela voltasse para o eixo e falasse assim, tá, agora o que eu tenho que fazer para me curar e não precisar mais ser refém desses sentimentos ruins. E aí vai entrar a nutrição. Então, todo paciente meu com transtornos emocionais, e acreditem, a alimentação tem a ver mais com emoção do que com a própria vontade de comer. A gente não come por, tô com fome, a gente come por emoção. E claro, causa toda essa irregularidade aí bioquímica. Então, todo esse tipo de transtorno é fundamental um caminhar juntos entre um profissional que vai trabalhar suas emoções, o teu comportamento, em termos de sentimento, em controle, ele é um profissional para isso, e um profissional nutricionista que vai entender o que está acontecendo bioquimicamente, entender quais os alimentos que estão produzindo isso e meios de vida. E um profissional de nutrição tem que entender de sono, como é melhor dormir, o que estimula um mau sono ou não, tem que entender disso. E a partir daí, fazer uma adequação em conjunto. E isso vai diminuir seu sofrimento, porque você acaba diminuindo o tempo de tratamento e você entra num tratamento sem aquele sofrimento de luta com você mesmo, entende? Então, era isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje, sobre a compulsão não é só emocional, ela é bioquímica,
ela é de escolhas de vida e a gente tem que tratar desta forma. Um beijo grande para vocês.